A gente vai a Brasília, o Igor Cardim vai trazer mais detalhes aqui para gente sobre as sanções que devem sofrer aí os condenados. O Tiago Bronzato já falou aqui para gente também, conversou com a gente sobre isso, mas o Igor traz mais detalhes. Oi, Igor. Pois é, Débora, após o encerramento do processo da trama golpista, o Supremo Tribunal Federal comunicou ao Superior Tribunal Militar e ao Ministério Público Militar para que avaliem a perda de patente tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. A medida abre um segundo julgamento, portanto, dentro da Justiça Militar, que pode expulsá-los da força, um cenário que é considerado dentro do meio militar mais grave do que a própria prisão, porque implica na perda de títulos, salários, aposentadorias, pensões e benefícios. O procedimento prevê que, após o trânsito em julgado, o Ministério Público Militar apresente representação por indignidade que será julgada em plenário do Superior Tribunal Militar, que é composto por 15 ministros, entre eles civis e militares das três forças, tanto a Marinha quanto a Aeronáutica e também o Exército. Caso o tribunal decrete a perda de posto e patente, os condenados sofrem a chamada morte ficta, perdendo o soldo e repassando o benefício à família. Em nota, o STM afirmou que o processo seguirá rigorosamente os trâmites legais, que o julgamento é exclusivo da Corte Militar e que a análise será inédita para generais de 4 estrelas, reforçando que não há prazo para o início da tramitação. No âmbito civil, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Câmara dos Deputados declare a perda de mandato do deputado Alexandre Ramagem, que foi condenado a 16 anos de prisão, além dos dias multa, e que está foragido nos Estados Unidos. O nome dele já foi incluído no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões. Ele que está, então, foragido desde setembro, ele será automaticamente cassado por não poder comparecer às sessões legislativas. Essa decisão cabe ainda de algum posicionamento do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se deve levar isso a plenário, se isso será decidido pela mesa diretora. E também Moraes comunicou ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a inelegibilidade de Jair Bolsonaro decorrente da condenação definitiva com trânsito em julgado. Débora. Valeu, Igor. Ô Vera, esse caso do Ramagem realmente é uma afronta, né? Vamos ver se agora a Câmara de Deputados se posiciona, não se posicionou ainda no caso da deputada Carla Zambelli, porque o Ramagem fugiu nas barbas do profeta, assim, né? Meteu um atestado para participar das sessões remotamente. Quando foram dar por conta, ele já estava nos Estados Unidos. Ficou um mal-estar aí, um grande questionamento em relação ao presidente da casa, Hugo Mota, de como é que isso aconteceu, né? E dando entrevista, levou a família, todo mundo desembarcando de mala e cuia, e ele dando entrevista para outros foragidos, dizendo que não tinha outra coisa a fazer em virtude da pena que foi determinada contra ele. Então, tem uma confissão de fuga nesse caso, né? A Câmara tem demorado muito nesses casos, vem demorando na deputada Carla Zambelli, demorou demais quando foi o caso anterior do Daniel Silveira, essa tem sido a praxe. Vamos ver como que o deputado Hugo Mota vai proceder nesse caso. Carol, ele vai ser muito pressionado em todas as direções, já houve uma romaria à casa dele, ali do Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho. Ele está meio ali agastado com o líder Sóstenes Cavalcante, mas também vai receber pressão da bancada do PL na Câmara, mas tudo isso eu acho que tende a dar em nada. Hoje tem uma foto, eu até postei no meu blog mais cedo, do próprio Hugo Mota e o Davi Alcolumbre recebendo o presidente do Supremo, ministro Edson Fachin. Os três bem sorridentes, trataram de outros temas ali, e aí o Davi Alcolumbre soltou para a imprensa uma nota que fala da necessidade de harmonia entre os poderes. Então, eu não vejo, nesse atual momento, muita disposição nem da Câmara nem do Senado de criar ali novos contenciosos com o STF. Então, acho que eles podem até demorar
com a decisão do Ramagem, além da Câmara decretar a perda do mandato dele, tem uma dificuldade adicional de fazer cumprir a pena, porque os trâmites para ali extradição de pessoas que estão nos Estados Unidos são muito complicados, quase impossíveis, e essa vai ficar como uma lacuna do cumprimento da pena. Mas todos os demais que estão sendo presos hoje, ou o próprio Bolsonaro, devem ter a certeza de que essa fuga precipitou a decisão em relação a eles todos. Então, é assim, um deles se livrou, o mais esperto. Os demais estão cumprindo pena, provavelmente essa decisão ali de nem se esperar para dizer que, não, olha, desculpa, não cabe embargos infringentes nem nada, foi toda ela precipitada por uma fuga e pelas cenas que a gente viu no sábado, que tinham todo o jeitão de uma nova tentativa de fuga por parte do próprio Bolsonaro. Agora, Vera Moraes também determinou a suspensão dos direitos políticos dos condenados. No caso de Bolsonaro, ele já tinha sido declarado inelegível pelo TSE. O que essa perda de direitos significa na prática? Pois é, a atual redação, né, da lei da ficha limpa diz que os condenados em decisões colegiadas, como é a decisão da primeira turma, perdem os seus direitos políticos, né, tem a inelegibilidade definida pelo prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. A valer essa letra fria da lei, o Bolsonaro estaria inelegível até 2060. Portanto, é uma inelegibilidade que não é a mesma que ele já tinha contra si, que era em razão apenas daquele caso ali que tramitou no próprio TSE em relação à sua convocação dos embaixadores. Então, agora é uma outra condenação, uma condenação pelo Supremo, por tudo isso que a gente sabe, pela trama golpista, que também acarreta uma nova inelegibilidade a qual duraria 8 anos após o fim do cumprimento da pena, portanto, até 2060, até ele ter a idade ali de 105 anos, caso a pena se prolongue, tudo isso e tal, não seja reduzida em algum momento, etc. Hoje, mais cedo, na visita, né, ao pai, agora eu não estou me lembrando se foi o Carlos ou se foi o Flávio, mas enfim, um dos filhos disse que mesmo com esse cenário, foi antes da decretação, né, do transitado julgado, mesmo com esse cenário, Jair Bolsonaro não anteciparia nenhuma decisão sobre uma possível sucessão, quem poderia sucedê-lo nas eleições, porque eles acreditavam que ele teria a chance de concorrer. Quer dizer, um discurso que eles têm mantido já há muito tempo, mas que fica cada vez mais impossível. Cada vez mais sem pé nem cabeça, né? A verdade é essa, é impossível, não vai acontecer. Mesmo se mexessem na dosimetria dessa pena, a inelegibilidade anterior não tem nem discussão de anistia para ela. Então, se por uma hipótese a Câmara e o Senado fossem parar tudo o que estão fazendo para tratar da anistia ou da dosimetria para o Bolsonaro, ainda assim ele já estava inelegível antes. Isso tudo deve precipitar a pressão por parte do Centrão sobre a cúpula do PL, para que, por sua vez, pressione o Bolsonaro para que ele faça essa indicação o mais rápido possível. Toda a sensação na direita brasileira é que não se tem muito tempo a perder para indicar um candidato, para que ele se torne conhecido, corra ao país e tenha chances de disputar com o presidente Lula. Então, essa pressão vai crescer muito a partir de agora. Quem deu essa declaração foi Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro e filho de Jair Bolsonaro.